Bem, pessoal, vamos de BTC no fim de tarde dessa terça-feira, 4 de outubro, agora na Espanha, 20 horas e 16 minutos, no Brasil, 15 e 16 da tarde. Gente, vocês vejam que a BTC chegou a fazer a máxima hoje em 20.270. Basicamente, a gente está próximo de encostar na aresta superior dessa cunha triangular na projeção, que está se confundindo aqui com a base da nuvem de Shimoku no diário. As três linhas do canal de Keltner estão iniciando uma emborcadura de leve para cima. Na projeção, a nebulosidade tá perdendo espessura, né? Tá ensaiando um afinamento. O DXY, que tem uma relação movimentacional de inversão com a BTC. O DXY, quando sobe, a BTC cai. E quando ele desce, a BTC sobe. Ele mede a força do dólar norte-americano contra uma cesta de divisas, contra libras esterlinas, contra euros, contra francos suíços, abriu um belíssimo candle vendedor que começou a se desenhar hoje. Ontem estava um doji ali comprador, agora virou um candle vendedor. Como a gente está visitando aqueles cumes pós 11 de setembro, ou seja, cumes de 2 décadas atrás, que foi esse pipoco andino aqui, é bem provável que a gente agora, enfrentando essa mega resistência imposta por esses cumes que ficaram na memória do mercado por terem imposto esse dump brutal, e muitos bancos centrais do G7, inclusive, estão tecendo sérias críticas a essa política ultra hawkish do Federal Reserve, obrigando, por exemplo, o Banco Central australiano teve que aumentar as taxas de juros, mesmo não estando suportando uma crise de hiperinflação como acontece na zona do euro e nos Estados Unidos, para poder proteger a sua divisa. Ou seja, agora que entra bancos centrais incomodados com essa postura do Fed, é muitíssimo provável que, tendo visitado esses cumes andinos de 2 décadas atrás, são máximas de 2 décadas, é bem provável que o DXY volte para um patamar entre 103 e 104, e nessa emburacada aqui do DXY, a BTC provavelmente vai romper essa cunha triangular para buscar 30 mil dólares. Vamos ficar de olho no DXY. Essa emborcadura das três linhas do canal de Keltner é muito importante, porque isso aqui denota uma inércia movimentacional muito interessante. Na banda de VWAP mensal, a gente está abrindo aqui um mini Morobuzu. Vamos ver se a gente consegue avançar aqui pelo menos mais um quadrante até a virada da VWAP, que vai acontecer por volta das 21 horas de hoje aí do Brasil. A virada da VWAP diária, né? De terça para quarta. Vamos ver se a gente consegue avançar mais um quadrante aqui para criar um ensaio de Morobuzu. Lembrando que a principal característica de um Morobuzu, que é um candle com corpo real mais extenso, é que ele sempre traz os irmãozinhos. São os irmãozinhos que vão levar a BTC para esse patamar aqui de 30 mil dólares. A gente precisa abrir um corpo real aqui, avançando para mais de 2 quadrantes, criar uma sequência de Morobuzus para aí sim buscar esse patamar de 30 mil. No intraday, a BTC foi absolutamente didática. A gente basicamente batia na VWAP, lambia a upper, voltava, batia na upper. Basicamente, transitamos pela banda superior, né? Ficou visitando a upper, voltando para VWAP, visitando a upper, voltando para VWAP. A gente só fez uma incursão de leve aqui na banda inferior, logo depois da virada da VWAP no intraday. E aí depois o ativo, a BTC no caso, ficou transitando basicamente pela banda superior da banda de VWAP no intraday. E na seara fática, gente, segundo o Mike Novogratz, o bilionário dono da Galaxy Digital, ele afirma que o catalisador que vai levar a BTC de volta para um patamar próximo de 100 mil dólares é a mudança de postura do Federal Reserve, o que provavelmente deve acontecer até o final do ano. Vamos ver se isso vai se concretizar. E a mineração de criptomoedas na Argentina está fazendo uso de gás que seria jogado fora. É o novo normal, ninguém agora desperdiça energia
qualquer planta de produção de energia elétrica, seja Itaipu, seja uma térmica a gás natural, nenhuma planta de produção de energia elétrica é 100% eficiente. Itaipu não joga na rede, nas linhas de transmissão, 100% da energia que ela produz. Há sempre uma perda que pode sim ser aproveitada para mineração de BTC. E um hacker rouba criptomoedas que foram apreendidas pelo FBI. O próprio FBI não sabe custodiar com segurança os criptoativos que ele apreende. Pode ser que tenha alguém de dentro do FBI envolvido nisso, seria muita ousadia, mas enfim, alguém de dentro do FBI roubar o próprio FBI, mas o fato é que se terceiros hackearam o FBI, é preciso que o FBI se aprofunde em como custodiar, tendo a própria private key, né, a autocustódia, como promover a autocustódia com segurança, que não parece ser o caso. E o Elon Musk reitera a sua proposta de compra do Twitter, pagando a oferta inicial, que são 54 dólares ponto 20 por cada ação do Twitter, o que dá mais ou menos 44 bilhões de dólares. Vamos ver. Essa proposta já tinha, inclusive, sido aceita. Agora ele renova e ele já afirmou que comprando o Twitter, ele vai torná-la uma plataforma da Web3. E, segundo ele, é preciso aumentar a largura de banda e diminuir a latência. Mas tudo isso, segundo ele mesmo, já existe uma solução orquestrada pelos devs que o assessoram. Enfim, o Elon Musk falando em alta tecnologia, isso é com ele mesmo. Ele prometeu ao mundo que iria baratear sobremaneira a viagem ao espaço, é isso que ele fez, e agora ele promete entregar uma plataforma que roda na Web 2 com a mesma qualidade rodando na Web 3. Não duvidem do Elon Musk. E o petróleo dispara depois que a OPEP sugeriu cortar não 1 milhão de barris dia, mas 2 milhões de barris dia. Eu avisei aqui no canal que o Mohammed bin Salman, desde o início desse conflito russo-ucraniano, estava muito mais alinhado com o Vladimir Putin do que com o Joe Biden. O Joe Biden foi fazer aquela palhaçada de visitar o MBS lá na Arábia Saudita. Foi uma visita para inglês ver. Quando o Joe Biden voltou para os Estados Unidos, o que o Mohammed bin Salman fez? Diminuiu a produção de petróleo. E agora ele convoca a nova reunião da OPEP para cortar em mais 2 milhões de barris dia. É só o Federal Reserve e os bancos centrais ocidentais começarem a tentar efetivamente combater a inflação que o Mohammed bin Salman, alinhado ao Vladimir Putin, eles vêm para dar mais uma cutucada e pressionar o preço das commodities energéticas. E a OTAN está se desdobrando agora para tentar proteger as suas conexões submarinas vitais após as explosões do Nord Stream 1. Aliados da OTAN estão lutando para descobrir como proteger a infraestrutura submarina crítica depois que as explosões do Nord Stream 1 revelaram essa brutal dificuldade de se monitorar e proteger essas instalações. O fato é que é um flanco completamente desprotegido. O Mar Báltico possui conexões de internet, conexões de gás natural. Existe um gasoduto que leva gás natural da Península Escandinava em direção à Polônia, que agora corre sério risco de ataque. E como até agora ninguém comprovou a origem das explosões que destruíram o Nord Stream 1, o fato é que é possível que esse conflito russo-ucraniano escalando para novos patamares, é possível sim que o Kremlin acabe destruindo a infraestrutura de conexões de internet, de cabos de fibra ótica e eventualmente essa artéria de gás natural que liga a Península Escandinava, mais especificamente a Noruega, à Polônia. Ou seja, gente, o mundo tá maluco. O Vladimir Putin pode sim explodir tudo que ele vê na frente em termos de conexões submarinas pelo Mar Báltico. O fato é que nesse cenário apocalíptico, Mad Max, a BTC está se comportando
como uma verdadeira commodity. Esse é o fato. A cada halving, a BTC vai se consolidando como uma commodity. Nesse cenário de incerteza, em condições normais, temperatura e pressão, a BTC já teria caído horrores e não foi isso que aconteceu. Ela, diante da Nasdaq, parece um ativo conservador, vamos colocar assim. A Nasdaq é virada numa shit coisa, tem dia que cai menos 3, menos 4, tem dia que sobe mais 2,80 como agora. A BTC está subindo mais 2,12, a Nasdaq mais 2,85, mas a Nasdaq caiu horrores na semana passada. Mas enfim, agora com o DXY tombando, é bem possível que a gente rompa essa cunha triangular para buscar essa camada congestional em 30 mil. Tá bom, pessoal? Se nada fugir do script, eu volto amanhã para analisar a própria BTC. Fiquem com Deus e quem quiser sugerir alguma análise, é só colocar nas mensagens abaixo. Grande abraço, fiquem com Deus, até amanhã.